E aí pessoal, como é que vocês estão? Olha o pastor Raul aqui para a segunda parte do nosso estudo sobre seitas. Isso mesmo, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá teu joinha para que você seja notificado de todos os vídeos aqui do Nascido. Bom, na semana passada, no Nascido ESC da semana passada, a gente bateu um papo sobre a definição do que é uma seita. Nós vimos o quê? Que seita é todo aquele grupo que segue doutrinas contrárias ao quê? A Bíblia Sagrada. Nós entendemos, né? Contrários à ortodoxia. Nós entendemos o que é a ortodoxia, que é o quê? Uma declaração doutrinária que se acha de acordo com o ensino revelado do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, a seita é um grupo que segue uma doutrina contrária à Bíblia. Para isso, como é que nós vamos entender a Bíblia Sagrada? Estudando a Bíblia Sagrada a fundo, de acordo, usando as ferramentas corretas para estudar a Bíblia Sagrada. Isso é um ponto que nós concordamos. Mas e para a gente ter ali no bate-pronto, qual é o resumo? Quais são os dogmas, as doutrinas centrais do cristianismo que não podem ser quebrados? E isso nós vimos, nós conversamos sobre os credos, sobre os símbolos de fé, que são os credos, e a gente viu que um resumo extraordinário é o credo dos apóstolos, tá bom? Então o credo dos apóstolos é uma excelente receita para a gente entender os pontos básicos do cristianismo e com isso entender quando a gente for atacado por uma seita. A gente vai ver mais sobre seitas no próximo programa, onde a gente vai ver algumas formas que as seitas costumam trabalhar. Porque nós vimos também que seitas não são religiões diferentes do cristianismo. Então o islamismo, a gente não precisa chamá-los como seitas. O espiritismo, a gente não precisa chamá-los como seitas. Eles são outras religiões. Por mais que estejam erradas, que não sejam a sã religião, não sejam a religião que leva ao verdadeiro Deus, que mostra, não sejam a verdadeira religião, eles não são seitas. Eles são outras religiões, que embora erradas, não sejam seitas. E também denominações diferentes da sua, na maioria das vezes, não são seitas. Nós entendemos o que é uma seita. Então vamos lá. O credo apostólico. Entendendo o credo dos apóstolos, nós entendemos o que? Os pontos centrais da palavra de Deus. E nós podemos ter digamos assim, um exemplo, um resumo das doutrinas de acordo com a palavra de Deus. Sim, o credo dos apóstolos é um resumo das doutrinas bíblicas. Não substitui o estudo profundo da palavra de Deus, mas é um resumo. Primeiro vamos ler mais uma vez o credo incompleto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Olha só nessa lista. Nessa lista nós temos aqui a Trindade, porque nós vemos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos a comunhão dos santos, nós vemos a remissão dos pecados. Está vendo que ele lista todos os pontos centrais da fé. Ele lista os pontos centrais da nossa crença, tá bom? Então aqui mostra que Jesus há de vir para nos julgar. Então agora nós vamos ver ponto por ponto desse credo e a sua base bíblica, tá bom? O primeiro, creio em Deus, tá? Creio em Deus, a gente tem a base em Deuteronômio 6,4, que fala assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12:29 fala assim, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Uma referência a Deuteronômio. Olha a referência cruzada aqui, vocês entendendo aqui o uso do Antigo Testamento no Novo. Segundo ponto, Pai Todo-Poderoso, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Lucas 16:27, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, porque ele é todo-poderoso. Êxodo 6:13, não obstante falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel, filhos, Deus Pai, então aqui filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Quem tem filho é pai, tá bom? Então aqui nós temos a referência de Êxodo para a questão de ser pai, e Lucas
para a questão de ser todo-poderoso. Criador dos céus e da terra. Ó, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Gênesis 1:1. Já no início da Bíblia a gente vê isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vou fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu estou colocando versículos, só que se você pegar esses versículos e lerem dentro do capítulo, obedecendo o contexto da palavra de Deus, vocês vão ver que esses versículos, eles falam desses assuntos, que é o importante. A gente não pode tirar versículo do contexto para criar teologia em cima de um versículo só. O versículo ele tem que ser colocado dentro do assunto que ele trata no texto que está sendo referido, tá? Então vamos lá. Criador dos céus e da terra, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem, ponto 4. Creio em Jesus Cristo, Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Então, aí o ponto 4, né? Creio em Jesus Cristo, aí vem, seu único filho, o filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a gente tem João 1,18 também. Aqui, João 3,16 eu passei primeiro, então João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aí tem o seu único filho, nosso Senhor aqui, mostrando também a deidade de Cristo. Atos dos Apóstolos 2,36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, tá bom? Então Cristo é o nosso Senhor. Agora, sétimo ponto. O qual foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. A base está em Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí vem, nasceu da Virgem Maria, que ninguém está colocando a deidade de Maria, que Maria foi assunta, nada disso, não tem mariolatria aqui. A única coisa é que o Messias nasceu de uma mulher virgem. Então, por isso que ela é chamada de virgem. Não é Santa Virgem Maria, mas nasceu da Virgem Maria, ok? Mateus 1, 22 e 23. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 8. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, João 19, 1 a 2. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto púrpura. Mateus 27, 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, verso 26. Aí, foi crucificado, nosso nono ponto. João 19, 17 e 19. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Agora Mateus 27, 35 também é base para esse ponto. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Agora o 10º ponto, pessoal. Morto e sepultado. Olha só, foi crucificado, nós vimos no ponto 9, no ponto 10, morto e sepultado. Ok? Base, Lucas 23, verso 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Morreu, tá? Morreu. Lucas 23, 53. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto na rocha,
onde ainda ninguém havia sido sepultado. Agora o ponto 11, desceu aos infernos. Esse ponto aqui gera uma certa discussão, porque tem irmãos que falam que Cristo não desceu ao inferno, tem irmãos que dizem que desceu, mas a gente tem aqui uma base bíblica que é aceitável para isso. Então, ponto 11, desceu aos infernos, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos e pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Dizem que espíritos em prisão é uma forma de dizer os espíritos que estavam no inferno, tá bom? Então, ponto 12. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A base está em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Lucas 24, verso 6, também é base para isso. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Agora o 13º ponto. Subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Marcos 16, 19 diz assim, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Atos dos Apóstolos 1, 9 também é base para essa parte. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Isso foi Atos 7,55. Aí 14º, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Base Atos dos Apóstolos 10,42. E nos mandou pregar o povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Também Romanos 2,16 diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o seu evangelho. Está Romanos 2,16. Em 1 Tessalonicenses 4,16 ao verso 17, a gente tem aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá nos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá bom? A gente já está chegando no fim. Ponto 15, né? A gente viu aqui no ponto 14, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Agora o ponto 15, que é creio no Espírito Santo. Cadê Espírito Santo na Bíblia que tem maluco que fala que não existe? Romanos 5,5 fala, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Marcos 1,10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O pessoal que nega a Trindade precisa ler a parte do batismo de Cristo. Aí vem aqui, ponto 16. Creio na Santa Igreja, Hebreus 12, 22 e 23, né? Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Essa assembleia é a igreja. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Efésios 5, 26 e 27 fala assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Atos 9,13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 1 Coríntios 6,1.
Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo em juízo perante os injustos e não perante os justos? Aí vem 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para os santos, fazei a vós como ordenei às igrejas da Galácia. Então essas são as bases para o nosso ponto, por a igreja, tá bom? A igreja santa. Aí a gente vem, ponto 17, é uma coisa que tem que ficar clara aqui. Aqui no ponto 17, na igreja é universal. Não é aquela empresa que se diz igreja, não tem nada a ver com aquela que faz aquela fogueira para tirar dinheiro do povo. Não tem nada a ver com isso. Também em algumas versões desse credo se coloca a igreja católica. Mas católico quer dizer universal. Igreja Católica Apostólica Romana quer dizer Igreja Universal dos Bispos de Roma. Ponto. Tá bom? É isso que quer dizer. Mas aqui é no sentido universal da Igreja de Cristo, que é universal. Esse é o ponto que a gente tem que pensar. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Tá bom? Então aqui não está tratando de uma denominação especial. Nem na Igreja Romana e nem na igreja lá do bispão lá, que todos vocês sabem os problemas, né? Que se caracteriza como seita. Bom, a base para a igreja ser universal está em Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazeis discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a base da igreja ser universal, que ela é para todos, entendeu? A igreja é para todos os eleitos, tá bom? Ela é para o universo daqueles que são chamados por Deus, amém? Então vamos lá, creio, na comunhão dos santos, Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de roupas brancas, com palmas nas mãos. Isso foi Apocalipse 7, verso 9. Atos dos Apóstolos 2, 22. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é a comunhão dos santos. 19. Na remissão, quer dizer, perdão dos pecados. João 20, 23. Se de alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Pessoal, sei que esse vídeo está grandinho, mas eu preciso dar a base bíblica para vocês do Credo dos Apóstolos, para que você esteja realmente preparado para enfrentar as seitas, tá? 20. Na ressurreição do corpo, também em algumas versões vem a palavra carne. Romanos 8, 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. 1 Coríntios 15, de 12 a 16. Ora, se é concorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Está aqui advogando em prol da ressurreição de Cristo. Na vida eterna, o ponto 21, já estamos no penúltimo. Na vida eterna, ou seja, a gente crê na vida eterna. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de cadeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, mas não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá bem? Lembrando que na vida eterna nós temos Apocalipse 22, 5 e João 5, 25 como base. E para finalizar, o ponto 22, nós temos o Amém. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.
Tá bom? Essas foram as bases, os pontos das bases bíblicas para os pontos do Credo dos Apóstolos. Quer conhecer mais sobre o Credo dos Apóstolos? Está mais preparado para estudar o Credo dos Apóstolos à luz das Escrituras? Eu recomendo esse livro do Franklin Ferreira, que é o Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã. Ou seja, recomendo, que é um livro, não é um livro grosso, mas é um livro extraordinário. Aqui tem a foto do Bambino, aqui do Franklin Ferreira, que é uma figura. Então, um cara que tem uma capacidade assim enorme, uma capacidade tremenda de ensino. Então essa daqui é para vocês se aprofundarem mais no Credo dos Apóstolos, porque no próximo vídeo a gente vai voltar à questão das seitas, tá bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição tem um link que você clica, você tem todas as nossas redes sociais, onde em todas as nossas redes sociais a gente entrega conteúdo cristão de qualidade para você, tem nosso site, nosso podcast, tem o link para você baixar os nossos e-books gratuitos. Clica lá que você vai gostar muito, você baixa os e-books, o e-book gratuitamente, vai lá, tá certo? E é isso aí, meu querido. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo Nascido ESC, em nome de Jesus.